Olá, a graça e a paz de Jesus. A palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 3, apresenta a realidade de que todos nós, seres humanos, pecamos contra Deus e por causa do pecado nós merecíamos a morte, como diz Romanos capítulo 3, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas Romanos 3 apresenta também a redenção por meio de Jesus Cristo, aonde ainda no versículo 23 ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida por meio de Cristo Jesus. Ou seja, por causa do pecado nós merecíamos como salário a morte, mas ao invés de receber a morte como pagamento pelos nossos pecados, nós recebemos pela graça o dom da vida através da pessoa de Jesus. Então Romanos 3 apresenta a realidade do pecado e apresenta também a realidade da redenção por meio de Jesus Cristo. E Romanos capítulo 4 nos apresenta a fé em Jesus para a salvação. Se Romanos 3 apresenta que existe a redenção, que existe a graça de Deus para nos salvar, Romanos capítulo 4 apresenta o meio, apresenta a maneira pela qual nós podemos alcançar a salvação. E portanto, o tema do vídeo de hoje é a fé em Jesus para a salvação. A palavra de Deus em Romanos 4, a seguir do versículo 18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Note que Abraão ele recebeu uma promessa de Deus, e a promessa é que ele seria pai de uma grande nação. Abraão ele tinha consciência da realidade dele e da sua esposa Sara. Abraão já era um senhor avançado de idade, e para piorar a realidade dele e de sua esposa, Sara, esposa de Abraão, era estéril e também avançada de idade. Então, nesse contexto, Abraão e Sara recebem uma promessa de Deus de que eles seriam pais de uma grande nação. E a palavra de Deus no versículo 18 diz que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Crer contra a esperança é entender que aquilo que é impossível para mim, que é improvável para mim, não é impossível para Deus, não é improvável para Deus. Como disse Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 27, para Deus todas as coisas são possíveis, não existe impossível para Deus. E Abraão tinha essa consciência, ele entendia que para ele e para sua esposa Sara era impossível gerar filhos, era impossível ser pai de uma criança, muito menos ser pai de uma grande nação. Mas pela promessa de Deus, ele confiou que ele seria pai de uma grande nação. Então, crer contra a esperança é entender que mesmo sendo impossível para nós, mesmo sendo impossível para mim, eu vou continuar crendo, não confiando na minha própria força, mas confiando naquele que fez a promessa, confiando naquele que prometeu. Então, para receber a salvação por meio de Cristo Jesus, é necessário crer contra a esperança, ou seja, crer que nós não temos por nós mesmos capacidade de adquirir a nossa salvação, mas Jesus adquiriu para nós a salvação por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, assim como Abraão, nós cremos que apesar de ser impossível para nós, a salvação ela é possível porque Jesus Cristo tornou possível a nossa salvação. Ela é real, porque Jesus tornou real a nossa salvação. O texto diz também que Abraão não enfraqueceu na fé. Isso significa que a nossa salvação, ela está diretamente ligada ao fato de crermos em Cristo Jesus desde o início, quando nós recebemos a mensagem, até o final, quando nós terminamos a carreira. Em momento nenhum nós podemos deixar de crer, em momento nenhum nós podemos permitir que passe
a existir em nós um coração mau e infiel que nos afasta do Deus vivo, como está registrado em Hebreus capítulo 3, o versículo 12. Então, assim como Abraão, em toda a sua trajetória, ele não enfraqueceu na fé, nós também, assim como Abraão, devemos crer em Deus do início da nossa jornada até o encerramento da nossa carreira na fé. Nós não podemos enfraquecer na fé, nós não podemos em momento nenhum deixar de crer. E é isso que diz o versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Então, se Abraão ele via a cada ano a sua idade aumentar, a sua força diminuir e as suas capacidades elas irem embora, ainda assim ele se fortalecia na crença, porque a confiança dele não estava nele mesmo, a confiança dele estava no Senhor. Ou seja, ainda que nós olhemos para as realidades e tudo pareça impossível, tudo pareça improvável, nós devemos permanecer crendo no Senhor, permanecer com a nossa confiança depositada diante daquele que fez a promessa. Então Abraão não duvidou. No seu coração, desde quando você recebeu a mensagem da salvação, você tem permanecido firme na fé? Em algum momento a sua fé se enfraqueceu, a sua esperança em Deus diminuiu? Faça uma reflexão e uma autoanálise, e nesse momento peça para o Senhor: meu Deus, assim como o Senhor fortaleceu Abraão na sua presença durante toda a trajetória dele, me fortalece também. Eu não quero em momento nenhum deixar de crer, eu não quero em momento nenhum ter a minha fé enfraquecida e a minha esperança diminuída, muito pelo contrário, eu quero continuar crendo no Senhor e confiando nas suas promessas, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que disse, tudo aquilo que prometeu. E Abraão, ele tinha essa convicção no coração dele, de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. E o versículo 22 fala da resposta de Deus à fé de Abraão. Olha o que diz o versículo 22: pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. O que é imputar por justiça? Deus, ele creditou na conta de Abraão, ou seja, Deus, ele cumpriu a promessa feita a Abraão. Então, qual foi a resposta de Deus para a fé de Abraão? Deus fez uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Em resposta à promessa de Deus, Abraão creu e não duvidou. E em resposta à fé de Abraão, o que Deus faz? Deus cumpre a promessa. Deus faz de Abraão pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão, de tal maneira que todas as nações da terra são chamadas filhos e filhas de Abraão. Eu e você, hoje no século 21, nós somos filhos de Abraão pela fé. Filhos de Abraão, porque assim como ele creu em Deus e isso lhe foi creditado, imputado por justiça, nós também cremos no Senhor e isso foi creditado na nossa conta, isso nos foi imputado por justiça. Então, o apóstolo Paulo finaliza Romanos capítulo 4 dizendo que por nossa causa, ou seja, também por nós, que justamente fomos imputados, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui então, finalizando Romanos capítulo 4, é que assim como Abraão creu na promessa de Deus e se tornou pai de uma grande nação, nós, quando cremos em Deus, nos tornamos salvos por meio de Jesus, porque ele morreu na cruz para nos salvar e ele ressuscitou para nos justificar perante Deus. Portanto, para receber a salvação é necessário a fé em Jesus. A fé em Jesus é o caminho, é o meio pelo qual nós adquirimos a nossa redenção, é o meio pelo qual nós adquirimos a nossa salvação. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graça. Nós reconhecemos a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos.
Nós não podemos salvar a nós próprios, mas nós confiamos não na carne, não em nós mesmos. Nós confiamos no Senhor e nós te declaramos como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa alma, Senhor do nosso coração. Jesus, nós te engrandecemos. Jesus, nós te glorificamos, porque Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa salvação. Nós queremos viver pela fé, do início da nossa jornada até o final da nossa carreira. Que o Senhor nos sustente, crendo, confiando, com a nossa esperança depositada no Senhor durante toda a nossa trajetória de vida, desde quando cremos até o momento do Seu retorno, em nome de Jesus. Amém.